Olá, eu sou o Thiago Nigro e para facilitar a sua vida, eu decidi gravar um vídeo te ensinando a você mesmo montar a sua estratégia sobre investimentos. Vamos lá, eu separei um jeito muito simples de você mesmo criar a sua estratégia de investimentos. Por que isso é essencial? Eu falo com muito cliente e geralmente eu vejo eles enfrentando problemas comuns entre todos eles, problemas convergentes. Então, que problemas são esses? Geralmente o investidor não tem tempo de ficar revisando a carteira. Geralmente o investidor trabalha e o foco do tempo dele é geralmente cuidar do próprio trabalho, executar as funções que ele tem na rotina, se preocupar com família, se preocupar com tudo isso. A fonte de conhecimento dele geralmente está ligada ao mercado dele. O médico, ele sabe tudo sobre medicina, mas às vezes ele não tem tanto tempo ou motivação de aprender tudo sobre dinheiro, né? Então, existem todos esses problemas que eles podem ser facilmente resolvidos se você seguir uma estratégia de investimentos simples, definida, passo a passo e executável por qualquer um, em qualquer lugar. A estratégia funciona da seguinte forma: você vai separar a sua carteira de investimentos em três partes. Três partes. Você só precisa entender como funciona cada uma dessas três partes e você vai conseguir dormir mais tranquilo e formar um patrimônio de uma forma mais regrada. A primeira das três partes é o fundo de emergência. Você não pode pensar em investimentos antes de você ter um pé de meia para você se segurar caso aconteça alguma coisa com você. Vamos lá. Vamos para um cenário em que existe você, sua esposa ou seu marido e 2 filhos. Você é responsável pela renda, se não toda, por uma boa parte da renda na sua casa. Se acontecesse alguma coisa com você hoje, né, seja alguma coisa mais séria ou até alguma coisa envolvendo você ser demitido ou você perder o trabalho ou perder renda, o que aconteceria com a sua família? Você com certeza teria capacidade de conseguir outra fonte de renda, mas isso pode demorar. Isso pode demorar uma semana, um mês, um ano, né? Dificilmente vai demorar mais que um ano, mas justamente pensando nisso, que é o risco, você precisa ter o que a gente chama de fundo de emergência. Então a primeira parte da sua carteira vai ser o fundo de emergência. O mais importante, antes de você saber onde você aplica esse dinheiro destinado para o fundo de emergência, é você saber o quanto você precisa ter no seu fundo de emergência. Não existe uma regra objetiva, uma regra muito clara, mas existe o mais indicado. O mais indicado é você simplesmente pegar o seu custo mensal, multiplicar por 12 e você vai ter o seu objetivo de custo de emergência. Se o seu custo mensal, e não salário, seu custo mensal for de 10 mil reais, 10 mil reais por mês vezes 12, o seu custo anual é 120 mil. Tá? Então você sabe que você precisa acumular 120 mil reais na primeira parte da sua carteira de investimentos. Quando você atingir esses 120 mil, você vai poder pensar nas outras duas partes da sua carteira, mas a sua prioridade é sempre essa, tá? Atingir esse primeiro grande objetivo. Onde você vai investir esse dinheiro focado no fundo de emergência? Esse dinheiro, geralmente, precisa ser de fácil resgate, né? Se acontece alguma coisa no seu trabalho, você precisa de renda, você precisa conseguir imediatamente resgatar esse dinheiro se precisar. Não todo, porque você tem um custo menor do que isso e você vai resgatando conforme a sua necessidade. Mas você precisa de um investimento que tenha um resgate no máximo estourando em 30 dias. Então, você vai procurar por investimentos líquidos. Quais são investimentos líquidos? Você pode procurar por fundos DI, por fundos de renda fixa, compromissadas. Esses são os principais produtos que você deve buscar. Você sempre tem que procurar por taxas de administração baixas, rentabilidades iguais ou acima do CDI. Isso pode ser muito difícil de encontrar no seu banco, mas é muito fácil você encontrar alternativas tão ou mais seguras que isso. Quer um exemplo? Tesouro Selic. Sim,
Isso não é uma recomendação que você invista no Tesouro Selic, mas é bom você pesquisar sobre isso, porque, por teoria, é o investimento mais conservador do Brasil e te permite um resgate quase que imediato, tá? E as taxas são ridiculamente baixas em comparação com um fundo DI que você deve conhecer dentro dos próprios bancos, tá? Então, seu objetivo é pegar o seu custo, multiplicar por 12 e agora você tem o seu grande objetivo de investimento primário. Você acumular o seu ponto número 1, ponto de partida. Terminou de fazer isso? Agora a gente precisa pensar na segunda etapa da sua carteira de investimentos. A segunda etapa da sua carteira de investimentos é a aposentadoria. Por que a aposentadoria é a segunda e não a terceira? Porque você precisa, agora que você já tem onde se apoiar caso dê algum problema com você, você precisa começar a pensar lá na frente. Hoje, você tem uma fonte de renda. Hoje você consegue acumular recursos. Só que a gente não consegue ter a certeza de que lá na frente isso vai acontecer. Porque, por teoria, conforme vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais difícil de você acumular recursos. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai, teoricamente, valendo um pouquinho menos para o mercado. Né? É mais difícil a gente se recolocar no mercado, se precisar de alguma coisa, a gente começa a ficar mais substituível. Então, por isso que a gente precisa pensar nisso enquanto a gente ainda pode. Não existe uma regra, mas pensar o mais cedo possível. Como que você pensa em criar um objetivo? Lembra? A gente criou o objetivo de quanto a gente precisava no nosso fundo de emergência, que era o ponto número 1. Nosso ponto número 2, que é a aposentadoria, a gente precisa, antes de qualquer coisa, criar um objetivo. O que é esse objetivo? Se você quer se aposentar recebendo R$10.000 por mês, você vai fazer uma continha muito básica, que eu vou deixar até aqui para você dar uma olhada. Mas imagina que você pega R$10.000 por mês, que é o quanto você quer se aposentar. Multiplica isso por ano. R$10.000 por mês, ao ano, você tem R$120.000 de aposentadoria. Esse vai ser o valor que você vai receber ao ano quando você se aposentar. Agora que a gente tem 120 mil, essa continha é muito básica. Quanto você acha que um investimento vai te dar de rentabilidade real lá na frente? É simples. Vamos supor que esse número seja de 5%. Mas você vai estimar o quanto você achar que faz sentido. Supondo que seja 5%, você vai pegar esses 120 mil, que é o quanto você vai receber ao ano, multiplica por 100. 120 mil multiplicado por 100, a gente tem 12 milhões. Agora você vai dividir pela taxa de juros que você vai receber lá na frente. Lembra, a gente acabou de usar o exemplo de 5%. 12 milhões dividido por 5 vai dar quanto? 2 milhões e 400. Esse é o grande objetivo que você tem agora na aposentadoria, na segunda parte da sua carteira de investimentos. Se você ficar com qualquer dúvida em como calcular isso, é só você acessar o link que tem aqui na descrição. Mas, vamos lá. Agora que a gente chegou nesse valor de 2 milhões e 400, só para a gente recapitular, R$10.000 por mês é o quanto você quer receber de aposentadoria, multiplica por 12, você vai receber R$120.000 por ano. Esse valor você multiplica por 100, sempre 100, 120 mil multiplicado por 100 dá 12 milhões, divide por 5, porque a taxa de juros que você vai receber lá na frente, a gente chega no número de 2 milhões e 400. Só para a gente alinhar aqui o conhecimento, quando eu falei de qual que é a taxa de juros que você vai receber lá na frente, você sempre tem que levar em consideração a taxa de juros real e líquida. O que é a taxa real? É a taxa acima da inflação. Se o seu investimento render 10% e a inflação for 4%, o seu investimento rende 6%. Depois disso, você desconta o imposto de renda. Esse valor é o valor que a gente está olhando, tá bom? Então, seguindo esse exemplo, a gente criou um grande objetivo, 2 milhões e 400. Significa que, quando você chegar nesse valor, você pode se aposentar. Se você chegar nesse valor hoje, você pode se aposentar hoje. Se você chegar amanhã, mesma coisa.
Então, qual que é o próximo passo? Com quantos anos você quer se aposentar? Se você vai se aposentar daqui a 15 anos, então você tem 50 anos e você quer se aposentar com 65. Você tem 15 anos contribuindo para chegar nesse valor. Agora, é só você fazer uma conta um pouquinho mais complexa, mas que de novo você pode usar na descrição aqui embaixo uma colinha, digamos assim, para chegar nesse valor. Quando você chegar nesse valor, você vai chegar ao conceito de qual que é o seu custo para se aposentar. Não é esse valor, mas vamos supor que seja 5 mil. Se você chegar no valor de 5 mil por mês, agora você chegou em algo muito claro. Você tem a obrigação de pagar, e não investir, de pagar 5 mil reais por mês para você poder se aposentar com essa qualidade de vida. Por que eu digo pagar? Porque quando a gente está falando de aposentadoria, se você não investir nesse mês, no mês que vem, você vai ter que investir o valor do mês que vem, mais o valor desse mês que você deixou de investir, mais os juros que esse valor teria rendido no mês. É como se fosse uma conta que vai ficando mais cara. Se você não paga essa conta, tem juros e fica mais difícil de você chegar no seu objetivo. E o grande problema de toda conta é que quando você fica muito tempo sem pagar, existe o efeito bola de neve e talvez você tenha que entregar um bem. Talvez você não consiga comprar esse bem. Por isso que eu olho para o conceito de aposentadoria como um custo e não de investimento. Então, onde que você pode aplicar pensando em aposentadoria? Como está falando de algo de longuíssimo prazo, a gente precisa investir em um produto de longuíssimo prazo. Então, se a gente está olhando para longuíssimo prazo, o que se beneficia disso? Um tesouro direto, com um prazo bem longo. Um tesouro inflação se beneficia bastante disso, porque ele rende inflação mais uma taxa. Então ele garante um poder de compra mais uma taxa de juro. Então, um tesouro é uma boa opção. Se você pesquisar em qualquer perfil de investidor, recomendado por corretoras e analistas. Uma previdência privada é um bom produto e geralmente ele é o melhor produto para você se aposentar porque ele é o único que possui características de aposentadoria. Eu não vou cobrir agora, mas no nosso canal você encontra uma série de explicações sobre esse assunto. A previdência não vai render tanto quanto outras aplicações, mas ela tem outras propriedades que beneficiam ela mais do que outros, tá? Mas a previdência é uma boa opção. Tesouro pode ser uma boa opção. Ações, dependendo do seu perfil e do momento de mercado, pode ser uma boa opção. E, em geral, produtos de renda fixa para o longo prazo. Uma debênture pode ser uma opção também, dependendo do seu perfil. Produtos pré-fixados para longuíssimo prazo também são legais. Então, agora a gente criou um objetivo, você já sabe o quanto você precisa atingir para chegar na sua aposentadoria, você já sabe quanto tempo você vai demorar para chegar lá e agora você vai calcular o quanto você precisa investir ou pagar por mês para você se aposentar. Então lembra que a gente tem 3 partes da carteira de investimentos? A primeira é o fundo de emergência, a segunda é a aposentadoria e a terceira é o investimento em si. A terceira parte da sua carteira, você vai investir tudo que exceder a parcela da aposentadoria. Se você chegou num custo, por exemplo, de 5 mil reais, que é o exemplo fictício que a gente acabou de utilizar, e você ganha e sobra 8 mil reais por mês para você, 5 mil é custo. É como se fosse uma conta de telefone, de internet, qualquer coisa. Se sobra 8 para você, você já pagou 5 mil reais essa conta, sobram 3 mil. Os 3 mil você vai destinar para investimentos. Os investimentos, eles são basicamente o que vão te ajudar a adquirir um imóvel, a comprar um bem, a trocar de carro, a viajar, a comprar algo que você queira para você curtir com a família, para você se divertir. Esse é o foco dos investimentos, tá? Porque o fundo de emergência já te garante de algum problema.
a parte de aposentadoria já garante a sua aposentadoria. Teoricamente, se você gastasse tudo isso, você ainda ia se aposentar com qualidade e tranquilidade, tá? Agora, nessa terceira parte da carteira, para onde que a gente vai olhar? Que produtos que a gente vai olhar? Não existe uma regra muito clara, porque agora vai depender de objetivos. Se você quer comprar um imóvel daqui a 3 anos, você tem que investir em produtos para 3 anos. Se você quer trocar de carro daqui a 2, a mesma coisa. Se você não tem nenhuma pressa, você vai pensar em algo para um prazo mais longo. Mas aqui é onde você vai investir pensando muito em rentabilidade. Porque na aposentadoria, por mais que você pense em rentabilidade, o seu foco é a segurança. A gente está olhando para um prazo muito longo, a gente não pode se arriscar tanto, né? Tanto no sentido de as regras podem mudar tanto que a gente precisa desse dinheiro. Quando a gente está olhando para os investimentos, você quer rentabilidade. Então você vai olhar para produtos de renda fixa high yield, que são aqueles títulos de renda fixa com rentabilidade muito mais alta. Você vai olhar para um tesouro direto, que tem uma rentabilidade legal. Você vai olhar para um título privado, garantido pelo FGC. Você vai olhar para uma debenture, para uma LCI, LCA, até para ações. Você vai olhar para fundos multimercados, fundo macro, vai pensar em investir offshore. Você vai pensar em uma série de investimentos diferentes. Mas o que eu quis passar aqui é a ideia para você de que você precisa pensar dessa forma. Isso é aplicável a todas as pessoas. Separa a sua carteira em 3 partes e daqui para frente você já sabe o quanto você precisa destinar para cada parte de investimento na sua vida. Você tem o seu fundo de emergência, você tem a sua aposentadoria e agora você tem os seus investimentos. Agora, para você saber exatamente em que produto você aplica e tudo isso, aí você vai ter que pesquisar um pouquinho mais. Mas se você quiser cortar caminho, você também pode clicar aqui na descrição que eu posso te dar uma mãozinha. Tudo bem? Então, um abraço para você, espero que eu tenha conseguido agregar de alguma forma e se ficou qualquer dúvida, é só me questionar que eu te respondo assim que eu puder. Combinado? Um abraço para você e até os próximos vídeos.